Olá, tudo bem, pessoal? Vamos lá para os exercícios extras do PowerPoint aí que eu coloquei na área do aluno da EPC. Vamos lá então, ó. Primeira questão é a questãozinha de Sertãozinho, é do escriturário lá da Câmara Municipal. A imagem a seguir apresenta um recorte de uma guia do Microsoft PowerPoint, não importa a versão, né, depois de 2007. As legendas dos ícones foram intencionalmente omitidas. Considere que há uma apresentação aberta com 10 slides e o slide selecionado no momento é o slide 5. Tá? No contexto, assinale a alternativa que descreve o que irá acontecer quando o usuário clicar no ícone indicado pela seta na imagem. Então ele quer saber sobre esse ícone aqui, né? Então, ó, se a gente olhar bem certinho, tem lá um ícone de apresentação de slides e aqui tem um play. Então quer dizer que ele vai tocar esses slides aí, né? Então, ou seja, ele vai apresentar, ele vai mostrar para o usuário, tá? E aí ele tem as opções aqui, ó. Entrará em modo de... Então, até aqui, ó, são todas as alternativas iguais. Então, aqui, ó, em apresentação de slides, beleza, é isso mesmo que vai acontecer. Modo apresentação de slides, é isso que vai acontecer. Apresentação de anotações, não. Exibição de anotações, também não. A exibição de anotações, deixa eu mostrar aqui para vocês, abrir o PowerPoint rapidinho. Aqui embaixo a gente tem anotações, aí você vai ter essa barrinha aqui embaixo, tá? Então não é apresentação de anotações, tá? E também não é de anotações aqui, ok? Para anotações, lembrando que é esse botãozinho que tem aqui embaixo, tá bom? Então bora lá. Então ele vai entrar em modo de apresentação de slides. Agora só precisa saber se é a partir do slide atual ou do primeiro slide, né? Esse botãozinho aqui, ó, é o botão do começo, então é a alternativa B de bola, tá bom? Próxima questão. Essa daqui eu esqueci de colocar aí a organizadora, mas provavelmente deve ser a mesma aqui da Câmara Municipal, deve ser duas questões, tá? Então vamos lá. Foi solicitado ao usuário do PowerPoint, sua configuração padrão, que fizesse uma verificação ortográfica de uma apresentação. Sinal alternativo que apresenta respectivamente a guia e o grupo que se localiza o ícone verificar a ortografia. Olha só que interessante, a gente tem que lembrar, tá? Que toda vez que fala guia, a gente já vem nas guias aqui e elimina as que não existem. Revisão, página inicial e design existe, então não tem como a gente eliminar nenhuma alternativa dessa questão, tá? Grupo, então vamos lá. Ele fala revisão, página inicial e design. Bom, toda vez que a gente vai fazer uma correção, o texto, a planilha ou os slides devem estar prontos. Então, você lembra que você já fez, então você vai revisar. Então, é a alternativa A ou B, ok? E aí você tem lá, dentro da guia revisão de texto, que está aqui, ó, perdão, dentro da guia revisão, o grupo revisão de texto, que é onde está a ortografia e gramática, tá? Eu já fui falar da guia e já falei o nome do grupo, né? Então, a alternativa correta, a alternativa A, beleza? Vamos para a próxima questão aí. A questão número 3. Ao preparar uma apresentação utilizando o Microsoft PowerPoint 2013, aí nesse caso tanto faz qualquer uma das versões, tá? 10, 7, 13, 16. Deseja-se inserir um gráfico, sendo que dentre as opções padrão disponibilizados por esse software está o tipo do gráfico. Então vamos lá. Será quais desses gráficos aqui que existe? 3D? Existe gráfico 3D? Existe o gráfico de coluna 3D. Pizza 3D, mas ele não é uma categoria, uma opção de gráfico, tá? Então a gente elimina. Superfície existe? Sim, e é a resposta alternativa B. Quadro não existe, mesclado não existe e simétrico não existe. Vamos lá? Tanto faz no PowerPoint, no Word, no Excel. Então você vem aqui, ó, você não tem tipo de gráfico 3D, mas se você for no colunas aqui, ó, aí você tem o coluna 3D, tá? Então no caso aqui é o gráfico de superfície aqui que ele está pedindo lá na alternativa correta, tá? Alternativa B. Quarto, assinale a alternativa que contém o arquivo tipo... Assinale a alternativa que contém o arquivo cujo tipo indica ser uma apresentação de slides do PowerPoint. Olha só, cuidado, né? Para a gente guardar, a gente lembra do PowerPoint, ok? PPT, X. Só que é o seguinte, isso daqui é uma apresentação do PowerPoint. Ele está pedindo uma apresentação de slides do PowerPoint.
A apresentação de slides é PPS. Qual que é a diferença? O PPT, quando você dá um duplo clique, ele abre o PowerPoint para depois você apertar lá a tecla F5 ou a tecla Shift F5, tanto faz, tá? E o PPS não, quando você dá um duplo clique, ele automaticamente já vai abrir a apresentação sem necessariamente abrir o PowerPoint, tá? Então a alternativa D é a correta. A primeira é Excel, TXT-X nem existe, TX aqui nem existe, tá? MDBX é de um programinha chamado Microsoft Access. O Access, na verdade, ele é um programinha que vem junto lá com o Word, com o Excel, tá? Ou seja, ele faz parte do pacote Office, tá bom? E o DocX aqui do Word, ok? Então a alternativa D é a correta. Vamos lá para a quinta questão. Em uma instalação padrão do PowerPoint, utilizando o sistema operacional Windows, para iniciar uma apresentação de slides, devemos pressionar a seguinte tecla de atalho. Para iniciar uma apresentação de slides, pode ser tanto o F5 como a tecla Shift F5, vai depender do que você quer, se é do slide atual ou do primeiro slide. A alternativa D, que isso daqui iniciaria, né, até brinco em sala de aula, né, parece pleonasmo, né, começar do começo, mas é que existe o botão, deixa eu fechar aqui, ó, apresentação de slides, botão do começo, que foi aquele 1 da primeira questão lá, ok? Então, a alternativa D. Vamos para a sexta. Olha só que interessante essa questão aqui. Personalizar uma apresentação de forma que os slides sigam um modelo definido é um recurso útil no Microsoft PowerPoint 2013 ou em qualquer outra versão, que permite personalizar as apresentações e slides de uma instituição, possibilitando um ganho de produtividade por replicar a aparência dos slides, além de permitir que, ajustando seu modelo, todos os slides ficam ajustados automaticamente. Bom, o que ele está falando aqui? Olha só. Personalizar uma apresentação, tá? De forma que os slides sigam um modelo, tá? Ou seja, ele vai personalizar essa apresentação. Deixa eu apagar aqui para ficar marcado melhorzinho. Ó, personalizar uma apresentação, para seguir um modelo, tá? Ele vai replicar a aparência dos slides. Ou seja, todos os slides são ajustados automaticamente. Do que ele está falando aqui? Ele está falando automaticamente do slide mestre. O que é esse slide mestre? Ele é um slide onde todos os outros vão copiar a sua aparência e vai seguir tudo que o mestre fizer, tá? Então, aquela velha frase, siga o mestre. Então, por exemplo, se eu estou aqui na apresentação de slides, tenho aqui 2 slides, né? Ó, 2, 3 slides. E eu quero aqui vou colocar isso aqui, que eu vou colocar uns números, e aqui eu vou colocar uns outros textos. Ok. O que acontece? Se eu for lá em exibir, modos de exibição mestre, clicar no slide mestre e colocar lá no slide mestre, no primeiro slide lá, colocar uma imagem, por exemplo, ó, imagens, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, aula, vamos, ixi, ficou aulis, né? Mas qualquer coisa, eu vou colocar uma imagem aqui só para a gente entender, tá? O arquivo não deu certo, então vamos pegar outro. Então, já que não deu certo, então vamos colocar a aula certo. Ô, louco, agora que ficou pior. Olha só. Então, a aula aqui, vou pegar esse daqui, ó, que geralmente dá certo, os clip arts. Pronto, olha só. Beleza, coloquei essa imagenzinha aqui no canto, como se fosse, por exemplo, uma imagem de sei lá, uma marca d'água de uma empresa, um logotipo de uma empresa, tá? Tanto faz. Olha só que interessante aqui, ó. Junto com a figura, vou até aumentar a fonte aqui, tá? Veio o negócio assim, ó. Esta foto de autor desconhecido está licenciado em, ou seja, você usa isso aqui na tua referência bibliográfica lá, porque você usa uma imagem que ela está licenciada, mas por um autor desconhecido, ok? Então você tem que colocar isso aqui lá na sua bibliografia para não ter problema depois, ok? Então vamos deletar isso aqui porque a gente não vai usar para nada, tá bom? Beleza, então coloquei a imagem aqui, vou fechar lá o slide mestre, lembrando, ó, que ele fica antes da página inicial uma guia, e aí ele ficou aqui, ó, certo? Então, ó, todos os slides repetiram, ou seja, sigam o mestre, todos eles seguem o mesmo slide. Então a sexta ficou a alternativa A. Sétima questão.
Ao utilizar o Microsoft PowerPoint na guia página inicial, clicando no novo slide, é possível inserir um novo slide para a apresentação atual. Beleza, até aqui tranquilo. Das alternativas abaixo, que atalho realiza esta opção? Então ele quer saber como que a gente faz para colocar um novo slide. Alternativa B. Ctrl N, não esqueça que é negrito, tá? Então ele nem tem o Ctrl O aqui de novo, tá? Então o Ctrl N é negrito, não vai esquecer disso, tá? Sublinhado. Aí se você tem Ctrl Alt N, Ctrl Alt S, eu dou sempre a dica que a VUNESP ela não pede, né, 3 teclas de atalho, tá bom? Então quando a VUNESP pedir 3 teclas de atalho, chuta numa das que não tem 3 teclas de atalho. No exemplo dessa questão aqui, ó, você chutaria entre A, B, C, ok? Jamais a D ou a E aí, porque são 3 teclas e normalmente a VUNESP não pede isso, ok? E neste caso, essas duas teclas aqui no PowerPoint elas não fazem nada, ok? Vamos lá testar lá, deixa eu lá testar lá, olha só. Ctrl Alt N não faz nada, Ctrl Alt S não faz nada, ok? Beleza? Bora lá então. Então olha só. Alternativa correta, alternativa B. Essa daqui é negrito e essa daqui é sublinhado. Tá bom? Questão número 8. Um usuário do PowerPoint deseja preparar uma apresentação e inserir efeitos de transição entre os slides. Nesse caso, duas opções de transições entre usuários que pode escolher são. Então, olha só. Ele quer saber quais são as duas opções de transições que a gente tem no PowerPoint. Tá? Essa prova é agora, da Secretaria de Educação. Bem recente aqui, e olha só, 2 tipos de transição de slides, tá? Cor do pincel não é tipo de transição, tá? Dissolver é, tá? Dividir e revelar, opa, parece ser essa. Cor da linha e vortex, vortex é um tipo de transição. Volante e loops, bem parecida com efeitos de transição, mas aqui são efeitos de animação. Elástico e pulso, os dois aqui são efeitos de animação. A alternativa correta é a alternativa B, ok? Isso daqui, ó, volante, loops, elástico, pulso, esse daqui são todas animações, tá? Dissolver, dividir, revelar e vortex, todas elas transições, tá? Beleza? Vamos lá para a questão número 9. Considere as autoformas selecionadas em um slide do PowerPoint na sua configuração padrão. Beleza, ele fez aqui um retângulo, fez um círculo, fez uma estrela, um triângulo, uma seta, tá? O usuário pretende aplicar uma animação de entrada que será ativada após o clique do mouse. Assinale a alternativa com a quantidade de animações que aparecerão no painel de animação. Olha só que interessante. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5 imagens e tem a opção de 5 aqui, mas não é isso. Olha só, essa imagem e essa, elas estão juntas, formam um bloco e esse daqui forma outro bloco, tá? Então, o que acontece nesse caso? Eu vou lá no layout aqui, ó, vou escolher em branco, tá? Vou dar um Ctrl T para selecionar tudo e apagar. Eu vou colocar aquelas formas igualzinho na figura aqui, tá? Vou preparar aqui e vocês vão acompanhando. Então, vamos lá, inserir, ilustrações forma, vou colocar um retângulo aqui, tá? E inserir formas, e aí vou colocar uma estrela aqui, beleza. Aí, lata transparente, eu vou colocar uma outra cor aqui, vou colocar laranja, tá? Aqui estava transparente, aqui eu vou colocar laranja. Beleza, então tá essas duas formas, opa, aqui eu vou colocar igualzinho lá, deixa eu... Ó, aqui na página inicial também tem formas, tá? Mais fácil aqui. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Laranja também. Aqui também tem a cor laranja. Deixa eu deixar um pouquinho assim. Isso. Agora a forma está aqui. Agora eu vou pegar um triângulo lá. Formas. Triângulo. Tururu. Professor, mas está na frente. Não tem problema. Relaxa aí que já já a gente vai fazer. Formas, seta. E colocar a seta aqui embaixo. Tá? Beleza. Olha só. Botão direito em cima da estrela. Trazer para frente, ok? Aí temos aqui os 3 objetos, tá? Vou diminuir um pouquinho, opa, calma, deixa eu desfazer aqui, diminuir um pouquinho ele aqui, diminuir um pouquinho essa estrela aqui também, isso. Muito bem, então temos, ó, basicamente a mesma coisa que lá, tá? Aí olha só, vou selecionar esses 2 objetos e vou agrupar eles. Como que eu faço isso? Botão direito, opa, eu estou mexendo, por isso que ele está aparecendo mover, tá? Botão direito,
agrupar, agrupar, tá? Seleciono todos esses daqui, eu clico com o mouse. Ele não vai pegar esse daqui, porque esse daqui faz parte do slide mestre, ó, então eu posso selecionar normalmente ele, só clico fora com o mouse e arrasto, tá? Ou, se você quiser, você pode ir selecionando com o Shift, ó. Clica aqui, deixa o Shift apertado e vai selecionando, tá? E aí você pode vir aqui também, organizar, agrupar, tanto faz, tá? Olha só agora que interessante, eu tenho dois objetos selecionados, tá? Ó. Olha só que interessante, deixa eu baixar aqui um pouquinho, aí. Tenho dois objetos selecionados e ele falou sobre animações agora, certo? Agora a gente vai lá no grupo, na guia animações, no grupo animação, e vai aplicar uma animação nela. Então, por exemplo, se eu clicar no esmaecer, ele vai esmaecer isso e isso. Então, obviamente, ó, calma aí, obviamente ele vai aparecer duas animações. Mas o que ele pediu lá na hora do exercício? Ó, assinar a alternativa com a quantidade de animações que aparecerão no painel de animação. Então, além de eu colocar as animações aqui, por exemplo, poderia ter colocado surgir, eu só coloquei esmaecer aqui, flutuar, tanto faz. Ele apareceu o número 1 e o número 1 aqui. Então, se eu clicar no painel de animação, vai aparecer um painel aqui com as duas animações aqui. Só que olha só que interessante. Perguntinha passível de recurso. Por quê? Ele pergunta, ó, assinale a alternativa com a quantidade de animações que aparecerão no painel de animação, tá? Então, vamos lá. Quantas animações existem aqui? Isso daqui é uma animação e isso daqui é uma animação. Esse número 1 aqui, gente, tá? Significa que é a ordem. Então, aqui são duas animações e vai ser apresentado junto. Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, observe que os dois estão selecionados ao mesmo tempo, tá? Então, são duas animações que irá aparecer e os dois aparecerão ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu der um visualizar aqui, ó, olha lá, é desse jeito que ele vai aparecer, tá? Então, aqui são duas animações. Joia? Cuidado para não errar, achar que é uma só porque tem um aqui, tá? Isso aqui é a ordem dele, tá? Então, a alternativa correta é 2. E por que eu falei que era possível de recurso? Porque aqui, ó, a gente pode considerar que é um bloco só de animação, tá? Lá na questão, ele não fala, né, se são apresentados diferentemente, em momentos diferentes, ou no mesmo momento. Então, a gente, se errasse, né, se alguém tivesse colocado um, né, a gente poderia falar, ó, que tem duas respostas, que é uma animação só, porque ela vai acontecer ao mesmo tempo, tá? Mas a organizadora pode não acatar e a resposta correta é a alternativa B mesmo, tá bom? Alternativa B da 9. Vamos para a 10ª. Olha só que interessante. Quando a gente pega lá no PowerPoint, aqui do lado, ó, eu tinha feito uma transição, né? Aplicado uma transição aqui nesse objeto aqui, ó. Olha só que interessante. Quando eu coloco uma transição, deixa eu aumentar aqui para ver se melhora. Olha lá, tem uma estrelinha aqui, ó, tá? Essa estrelinha significa que esse objeto vai ter uma transição, tá bom? Ou, né, se eu colocar uma animação aqui dentro, ó, tá, ele também fica. Então quer dizer que esse objeto, ó, tá, ele também mostra que é uma animação ou uma transição. Nesse caso aqui, ó, vamos lá, ó, esse aqui não tem transição, ó, olha lá, transição nenhum, animação, esse aqui já tem transição e esse aqui tem a animação que eu coloquei aqui. Se eu colocar nesse modo aqui, ó, que são as classificações dos slides, tá, ele também aparece aqui para mim, ó, tá? Esse slide aqui, ó, eu posso ir lá na apresentação dos slides e mandar ocultar. Aí ele fica com um risco e fica mais clarinho. Deixa eu ocultar o primeiro para vocês verem. Olha lá, ele fica mais clarinho, ok? Então, a gente sabe que esse slide está normal, não tem nada. Esse daqui tem uma transição de slides. Como a gente está no Office 2010, está aqui, ó, beleza? É um pouquinho diferente do meu, que o meu é o 16 aqui. Então, a transição de slides fica do lado direito. Lá nesse daqui, a transição fica do lado esquerdo e o número do slide do lado direito, tá? Mas não tem diferença nenhuma. E aqui, ó, indica que o slide está oculto. Então, esse segundo tem transição e o terceiro está oculto. Então, ó, o slide 1 está oculto, não. O 2 está oculto, não. O 3 está oculto, sim, sim e não. Então, só fica C e a D. E o slide 2 está configurado com uma transição. E o slide 1 está configurado com uma transição. O 1 não está configurado como transição. Então, é a alternativa correta C. Ok? Então, a alternativa CCC. Beleza? E é isso, gente. Acabamos aí o PowerPoint, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de mais alguma coisa, alguma dúvida nesses exercícios, só me chamar lá pelo e-mail que eu respondo vocês, tá? Ah, deixa eu só comentar um negócio. Nessa última questão aqui, inicialmente ela foi para o site lá com o gabarito de D, tá? Deve ser na hora de digitar lá, de colocar lá no site lá. Eu coloquei como gabarito de D, mas logo em seguida duas alunas me pediram e eu já coloquei lá a alternativa C correta, tá bom? Não esqueça aí de se inscrever no canal aí, que eu sempre vou estar postando novas coisas. Assim que as aulas derem uma sossegada, eu vou começar a postar uns vídeos legais aí para dicas para concurso, ok? Um abraço, até o próximo vídeo.